Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é muito especial e foi pedido por vocês, então por isso estou trazendo ele aqui hoje. Mas antes de começar esse vídeo, eu já queria te pedir para você que ainda não é inscrito, para você se inscrever aqui no canal. Já ativa o sininho da notificação, comenta, compartilha, curte, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. E seja muito bem-vindo para você que acabou de chegar aqui agora. E para você que já é inscrito, muito obrigada por permanecer aqui com a gente, ajudar a nossa família a crescer. E graças a Deus eu estou muito feliz por isso, muito feliz de ter você aqui com a gente. Então vamos lá. O vídeo de hoje, ele é sobre o tour na nossa casa em Portugal. Ô Gi, mas você não tá em Portugal? Não tô, gente. Tô no meu escritório aqui nos Estados Unidos. Mas essa ida que a gente teve para Portugal, a gente fez um tour lá para vocês conhecerem a nossa casa, que está lá em Portugal, né? Que é uma casa que eu amo de paixão. E vocês com certeza também vão gostar. Então, para você que tinha curiosidade em conhecer a nossa casa, saber como que era a nossa casa ali em Portugal, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, todos os cômodos, tintim por tintim. Tá bom? Então, se esse é o tipo de vídeo que você gosta, pega a pipoca, senta aí no sofá e bora conhecer a nossa casa em Portugal. Depois de tanto tempo, vai sair o tour aqui pela minha casa em Portugal. Se esse é o tipo de vídeo que você gosta, já chega dando seu like, deixando seu comentário, o seu curtir, já compartilha, já ativa o sininho da notificação para você não ficar sem nenhum vídeo. E eu vou te mostrar aqui a minha casa, vou fazer um tour pela minha casa, vocês pediram. Eu já não moro nela, mas ela ainda é minha casa. E eu vou fazer um tour pela minha casa aqui em Portugal para vocês conhecerem, saber onde era que eu vivia. Vocês pediram e o desejo de vocês é uma ordem. Vamos lá? Vou mostrar para vocês a partir daqui de fora, que dá para ter uma ideia melhor de como que é a casa, de como é a distribuição. Hoje eu vim de cara lavada mesmo, só para mostrar a casa para vocês, que vocês pediram bastante. Então, ó, aqui é o lado de fora. A gente tem um espaço bem grande, ó, um quintal bem grandão dos dois lados, tanto desse lado quanto desse lado aqui, ó. A gente adorava ficar brincando aqui, correndo, brincando de pega-pega com as crianças. Ali embaixo fiz uma área gourmet, vou mostrar pra vocês. Mas essa aqui é a entrada da casa. Ó. Aí aqui daqui a pouco a gente sobe pra cá. É a cozinha. Tô indo. Ó, essa aqui é a cozinha, bem espaçosa. Aqui é onde era o meu escritório, lembra onde eu gravava? Meu escritório, que na verdade ele era uma despensa e a gente transformou ele em escritório. Essa mesa, amo essa mesa. Mandamos fazer também esse móvel que não tinha. Aí pra cá dá acesso à sala. A gente também fez, todos os móveis da sala a gente fez planejado. Pra ficar tudo padrão, sabe? É bem espaçosa a sala. A gente fez aquele móvel, colocava as lembrancinhas, meu sofá. Ó. Aqui tem uma casa de banho. Bem grandinha também, ó. Essa aqui não tem box porque a gente não usava ela, então a gente não colocou. Ó, subindo aqui. Nós vivemos aqui nessa casa há 6 anos. Tô morrendo de saudade de vir pra cá, gente. Eu tô sempre com saudade de vir pra cá. Voltar, pra falar a não, eu verdade. não quero voltar, mas eu tava com saudade, eu não vou mentir. Nós vivemos aqui 6 anos e foram 6 anos, assim, maravilhosos. Essa casa é top demais, o espaço dela, o acabamento, tudo muito top. A parte de cima. Vou fazer uma visão geral pra vocês. Tá um barulhinho lá embaixo, mas é porque a Kelly, minha amiga, tá fazendo reunião. Então aqui é o quarto do casal. Olha, bem grande. Os armários já vieram. Ele é grandinho. Nós colocamos essa cômoda aqui pra poder dar um apoio, porque os armários aqui não tem gaveta. Então nós achamos a necessidade de colocar uma cômoda aqui, ó. Aí aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tá fechada a persiana, mas aqui dá a visão pra piscina, que é a parte de cima. Vou mostrar o quarto das crianças. Ah, mas aqui antes tem o banho, a casa de banho.
É bem grandinha, tá vendo? Tem um box aqui, bem espaçosa. Agora sim, vamos no quarto das crianças. Saindo aqui, esse corredor bem gigantinho. Aqui era o quarto da Radassa. Ó. Os móveis todos nós colocamos, cortina também. Aqui só tinha os armários, né? Esses armários, mas o resto nós mandamos fazer. E olha só, eles não têm gaveta, ó. Então complica um pouquinho, sabe? Por isso que a gente mandou fazer aquela cômoda para o nosso quarto, né? Saindo. Aqui tem mais uma casa de banho. Com banheira essa. Usei pouquíssimas vezes essa banheira. Pra cá. Era o quarto do Guilherme. Tá com os cobertores ali ainda. Como a gente ficou aqui esses dias. Mas, ó. A gente fez tudo padrão. Todas as camas são iguais. Pra não dar confusão, né? Saindo aqui, era o quarto de visitas. Ele era o quarto do Gui e do Caleb e aqui o quarto de visitas, ó. Vou ver se dá pra acender aqui pra vocês verem. Bom, nós fizemos esse móvel também, com gavetas, pra ficar de apoio aqui nesse quarto. A cama tá sem colcha, né, porque não tem ninguém aqui na casa. A casa a gente vai alugar. Mas é bem grandão. Vou mostrar pra vocês daqui, pra vocês terem noção, ó. Bem grandinho. E descendo aqui, já é a lavanderia, as coisas do cãozinho tá ali. A gente vai levar ela. Aqui, ó, lavanderia. Ó, aqui era onde a gente usava de academia. Tem esse armário aqui que a gente guardava algumas coisas também. A academia. Esse sofá retrátil também, a gente usava ele pra descansar, para as crianças brincarem. Tá bom, mas tá atrasado. Ô, gente, e deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês viram aí, a casa é muito bonita, é muito confortável. Graças a Deus por isso. Graças a Deus em primeiro lugar, e ao nosso esforço. A gente trabalhou muito para conseguir comprar essa casa em Portugal. Mas por que eu tô mostrando pra vocês algumas conquistas que nós temos? Não é pra ostentar, não é pra mostrar que a gente tem alguma coisa a mais, não. Por que eu gosto de mostrar algumas coisas aqui? E eu relutei muito com isso no início, eu não gostava, eu era uma pessoa que eu não gostava de mostrar as minhas conquistas. Até que um dia eu senti forte Deus falando comigo e Deus usou uma pessoa para falar com a gente, que a gente tinha que contar as coisas que Deus tinha feito nas nossas vidas. Porque você sabe que um testemunho também é uma forma de evangelizar. Então, durante muito tempo, a gente passou muita dificuldade, principalmente financeira. Eu já contei aqui pra vocês um pouquinho da nossa história. Eu sei que tem muita gente nova chegando, que ainda não conhece a nossa história, né? Mas nós passamos por muita dificuldade financeira desde pequeno. Viemos de uma família muito pobre, tanto eu quanto o João. Então, tudo que nós conquistamos foi com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, depois que nós nos casamos. Nós vamos completar agora, em maio, 20 anos de casado. Gente, 20 anos de casado. E nós conquistamos tudo isso juntos, trabalhando juntos. E a compra dessa casa, quando nós chegamos em Portugal, já contei pra vocês aqui de um apartamento, do nosso primeiro apartamento que nós compramos em Portugal. Então a compra dessa casa foi a realização, a concretização de um sonho que nós tínhamos, né? Primeiro, porque nós nunca tínhamos morado em casa. Eu, quando era novinha, assim, pequenininha, tinha morado em barraco, né? Quem já morou sabe. O barraco é como se fosse uma casa... dois cômodos eram, né, construídos de madeira. E assim era a nossa casa. Eu vou ver se eu encontro alguma foto de algum lugar parecido para pôr aqui para vocês. Quem ainda não assistiu o vídeo contando, né, um pouquinho da nossa história, eu vou deixar ele aqui para você assistir, para você entender um pouquinho mais e de onde foi que nós viemos. Então, nós viemos de Santo André, já contei aqui para vocês algumas vezes, da favela, né, para ser mais específico, em Santo André. Então, nós nunca tínhamos morado em casa. E aí, quando nós mudamos para Portugal, nós compramos o nosso primeiro apartamento, que já foi um milagre ter conseguido comprar aquele apartamento. Recém-chegado, imigrante, não tinha dinheiro, então foi assim, um testemunho de fé. Eu vou gravar um vídeo só contando para vocês sobre isso. E aí, eu engravidei do Calebinho, né? Não tava esperando, não tava planejando, engravidei do Calebinho, que foi o melhor presente que Deus poderia ter me dado em Portugal. E nós começamos a sentir um desejo de comprar a nossa casa. Mas, gente, não tinha dinheiro para nada, nem para entrada, nem para nada. Eu só sabia que eu queria, eu só tinha um sonho e nada mais.
Um sonho e 5 mil euros, para ser mais exato. E aí, conversando com meu marido e a gente, né, tentando achar alguma solução, mas realmente não tinha condições da gente vender aquele apartamento, até porque a gente tinha comprado fazia pouco tempo. E o apartamento, se você for comparar com o valor da casa, não tem nada a ver, né? E só que todos os dias eu entrava no site da imobiliária e ficava procurando. E tinha uma casa que ela me chamava muito a atenção. Primeiro porque ela era próxima da escola das crianças. E segundo, que a hora que eu olhava, assim, nossa, era muito bonita, assim, uma casa muito grande, era uma casa nova que ninguém nunca tinha morado. E aí eu descobri que essa casa ficava bem na rua, assim, da escola dos meus filhos. Gente, toda vez que eu passava ali, eu ficava olhando para aquela casa e estendia a mão igual maluca, assim. E ficava declarando, Deus, eu quero essa casa. Senhor, eu quero essa casa, me dá essa casa. E se for a tua vontade, né? Todas as vezes que eu oro, e eu sou muito específica quando eu falo com Deus, eu falo, Deus, se for a tua vontade, porque é a minha. O Senhor pode me dar essa casa. Eu quero muito, mas acima de tudo eu quero a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E passava sempre ali e a casa tava com uma placa de vende-se. Eu vou ver se eu acho imagens antigas aqui de quando eu fui visitar a casa, para colocar para vocês. Então a casa tava cheia de mato. E aqui vocês aceitam permuta, não? Não. Em volta, porque ela começou a construção e tiveram que parar, então ela ficou fechada por muito tempo. E eu peguei e falei, bom, vou pelo menos perguntar quanto é que ela custa. Entrei no site da imobiliária, olhei lá, falei, o valor é bem alto, né? Mais de 500 mil de euros, eu não tenho condições de pagar esse valor agora. Mas eu vou continuar declarando e profetizando. E tá, eu continuei orando e vendo as casas ali no site. E um dia eu entrei no site e vi, quando você entra em site de imobiliária, tem lá se o valor da casa diminuiu. E tinha uma setinha assim pra baixo, escrito que ela tinha diminuído o valor. Falei, bom, isso é um sinal de esperança, top. Vou ligar pra marcar uma visita. Só que antes de ligar, fui levar as crianças na escola e quando eu passei, eu olhei, a placa de vende-se não tava mais. Então eu meio que fiquei, bom, eu acho que deve ter vendido a casa, né? Enfim. Mas vou ligar mesmo assim. Peguei o número da imobiliária, liguei e falei, olha, eu gostaria de agendar uma visita na casa, porque eu não tinha dinheiro para comprar, mas para agendar, para ir lá conhecer, não se paga, na verdade, então bora lá exercitar nossa fé. A palavra de Deus diz que onde eu colocar a planta dos meus pés será me dado por herança. Top, vou lá. Marquei, agendei, fui lá. Quando eu cheguei na casa, gente, a casa muito grande, assim, que eu olhei. E eu fui num dia, vocês vão me entender, você que é mulher. Sabe aquele dia que você não tá afim de se arrumar, que você não tá bem? Tava no início da minha gravidez, eu tava enjoada. Não tava bem, assim. Mas como o corretor falou que tinha disponibilidade para aquela hora, eu só coloquei um casaco do jeito que eu tava muito frio aquele dia, e fui. Aí quando eu cheguei, tava lá a dona, né, a senhora que tava vendendo a casa, e o corretor, a senhora, ela tinha 1,5 metro, bem baixinha, mas ela me deu uma olhada assim, sabe, aquela medida, e falou assim pra mim, a menina sabe que essa casa não é pra qualquer um, né? Aquela hora, eu senti meio que como se eu estivesse sendo intimidada. Eu respirei fundo, na hora eu fiquei muito triste, porque mulher grávida já tá com os hormônios daquele jeito, né? Mulher já é difícil, grávida então. Eu respirei fundo, olhei bem nos olhos dela, falei, sim, eu sei, mas eu gostaria de conhecer a casa. Então, tudo bem, vou te mostrar. E foi, ela meio que, né, desconfiada, mas mostraram a casa. Vou colocar as imagens aqui pra vocês. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me sorry you have changed now.
but it's the same old story. Our love just went cold. Eu tenho. E vi a casa não estava terminada, estava cheia de papelão, cheia de coisa ainda, não tinha terminado a obra, né? E enfim, eu amei a casa. Entramos em contato com o banco, é óbvio que o banco ia falar assim, não, minha filha, vocês estão sonhando alto demais. E foi o que ele disse, não tem condições. Não vai aprovar esse financiamento, só se vocês venderem um apartamento que vocês já têm, derrubando tudo aqui, que era um apartamento recém-comprado, e como a gente já tinha esse financiamento, eles falaram, não tem como, só se vender esse apartamento. Enfim, tentamos vender, tentamos, não conseguimos. E orando ali, Deus, por favor, abençoa, fizemos uma proposta para a senhora da casa. Lembra que eu falei que nós tínhamos 5 mil euros? Então nós fizemos uma proposta para ela de dar esses 5 mil euros como sinal. Gente, quem em sã consciência oferece 5 mil euros para comprar uma casa de $500 mil? Só pela fé, né? E por incrível que pareça, a senhora aceitou a nossa proposta. Eu não sei se a gente foi mais louco de fazer a proposta ou ela mais biruta de aceitar, né? Mas quando Deus está no negócio, esquece que dá certo. E tinha um porém. A casa tinha sido construída e não tinha sido vendida porque a documentação dela não tinha saído por algumas coisas que tinham acontecido durante a construção. E ela me disse que demoraria no mínimo uns 3, 4 anos para sair a documentação. Falei, ok, mas vamos dar a entrada então. E ela precisava de um valor para poder continuar fazendo a documentação, porque a empresa tinha falido de construção e a documentação ficou paralisada. Enfim, demos ali os 5 mil euros, fizemos a proposta para ela, mas agora tinha que esperar o banco aprovar. Entramos em contato com o gerente ficou muito bravo. Vocês brasileiros são malucos, vocês são loucos, mas vamos tentar. E tentou. E, para a glória de Deus, depois de muita oração, depois de umas 2, 3 semanas, nós tivemos a resposta do banco que aprovou o nosso financiamento. Nesse meio período, eu comecei a ter muita dificuldade na gravidez, eu tive sangramento, eu fiquei de repouso e o João estava trabalhando fora, estava em outro país trabalhando. E, gente, foi muito difícil para mim, porque ele tinha que ficar indo e voltando, porque eu ficava internada muitas vezes, né? Pelos médicos, a minha gravidez não ia vingar, já começava daí. Então, eu tinha que tentar fazer em repouso, mas eu tinha uma palavra de Deus. Então, eu comecei a orar em cima daquilo. Não foi fácil, porque fazer repouso é muito difícil, principalmente quando você tem outros filhos. Mas aguentei firme ali o processo e falei pro João, vai trabalhar, me deixa aqui que eu me viro e vai trabalhar, porque a gente precisava fazer o valor da entrada, né? Nós tínhamos dado o sinal, mas tinha que fazer o valor da entrada e da escritura. A escritura é muito caro. E ele foi ali trabalhando e a gente, né, se ajudando, eu segurando as pontas de um lado, ele do outro. E graças a Deus conseguimos fazer o valor da entrada da casa, da escritura, deu certinho ali e o financiamento foi aprovado. Gente, eu não sabia explicar, até hoje eu não sei explicar a emoção que eu senti aquela hora. Tudo agendadinho, fui lá, fui assinar o papel, né, a escritura. Eles marcaram para eu ir no banco, porque como eu tava grávida, né, para não ter que ficar indo em conservatório e tudo mais, foi dentro do banco. E aí aquele dia, ao assinar a escritura, eu assinei e ele entregar o cheque para a senhora, né, que tinha vendido a casa. Ela estendeu a mão para pegar o cheque e ele fez assim para entregar e não entregou para ela. Ele entregou na minha mão e falou assim, pode deixar que a senhora vai te entregar, que eu, no caso, iria entregar para ela. E aí eu entreguei o cheque para ela, agradeci pela confiança, né, porque ela teve uma confiança muito grande, a gente pagou 5 mil euros de sinal para poder já mudar para casa. E se não fosse aprovado o financiamento, a gente ia ter que largar a casa e tudo mais, mas foi uma confiança grande que ela depositou na gente, né? E aí eu tive a oportunidade de pegar aquele cheque, olhar bem nos olhos dela e falar assim, senhora, eu não vou falar o nome dela aqui para não expor, né? Senhora, muito obrigada por toda a confiança, muito obrigada pela paciência. E eu queria te falar uma coisa. O dia que eu fui ver a casa, a senhora falou pra mim que aquela casa não era pra qualquer pessoa. E realmente aquela casa não era pra qualquer pessoa, aquela casa era pra mim. Porque várias outras pessoas tinham tentado comprar casa e não tinha dado certo, a documentação não saía. Resumo da ópera, quando nós decidimos que nós íamos comprar e ela aceitou a proposta, o documento da casa saiu em menos de 1 ano. Então, ela ficou toda desconcertada e eu não falei aquilo para constranger ela. Eu só falei aquilo para ela entender que, primeiro, a gente não pode julgar as pessoas pela aparência. Segundo, quando Deus quer fazer, não interessa de onde vai aparecer recurso. Deus vai preparar o recurso para você. É óbvio que você não vai ficar sentado esperando, você tem que fazer a sua parte. Deus, ele traz a providência e você faz a sua parte. O que é para você fazer, Deus não vai fazer por você. E terceiro, que é para ela entender que Deus faz milagre sobrenatural.
Então eu fiquei muito feliz aquele dia que eu pude assinar a escritura dessa casa. Por esse motivo, essa casa é muito especial para mim. Amo ela de coração. E além do tour, eu precisava vir contar esse testemunho aqui para você, para fortalecer a sua fé. Eu não sei por que você veio assistir esse vídeo, mas eu sei de uma coisa. Se você caiu aqui nesse canal, se você está assistindo os vídeos, se você assistiu esse vídeo, é porque Deus quer falar alguma coisa com você. Então, o que eu quero que você entenda? Que quando Deus coloca um sonho no seu coração, quando Deus te dá a visão, Ele te dá a provisão. Mas eu não sei de onde vai sair. Não precisa se preocupar com isso. Precisa se preocupar em fazer a sua parte, o seu trabalho bem feito e colocar nas mãos do Senhor e orar, depositar a sua fé naquele que pode fazer por você. Segunda coisa que eu quero que você aprenda com esse testemunho. Ainda que as pessoas te julguem pela sua aparência, ainda que as pessoas olhem para você e digam que não vai dar certo, o que importa mesmo é você saber o Deus que você serve, que a última palavra é dele, que você precisa confiar nele, que ele vai abrir as portas para você, ele vai preparar trabalho, ele vai preparar cliente e vai dar certo. Terceira coisa que eu quero que você aprenda com esse testemunho. Não é porque você não tem o recurso que você não tem que sonhar, que você não tem que idealizar. Você não tem hoje, nesse momento, mas o seu momento atual, ele não define o seu futuro. O seu momento atual não define o seu futuro. Então, você pode sonhar, sabe? Acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você está pensando. E talvez esteja pensando, Gi, mas você não conhece minha realidade. Eu moro na favela. Eu também morei na favela. Eu passo fome. Eu também passei fome. Eu tive medo de ser despejada diversas vezes quando eu morava com os meus pais, porque não tinha dinheiro para pagar um apartamento no CDHU. Então, eu posso te dizer com toda convicção, sonhe, acredite, trabalhe para isso. E com certeza Deus vai fazer além daquilo que você imagina. Sabe o que você faz? Seu sonho é comprar um carro, idealiza, já falei isso aqui para vocês outras vezes, idealiza o carro que você quer, imprime fotografia do carro que você quer, para você olhar para aquilo todos os dias e falar, eu vou conseguir atingir o meu objetivo. É uma casa? Imprime as fotos da casa, começa a orar, declarar, começa a trabalhar, começa a procurar, vai visitar, agenda visita. Visitar não paga, gente. Você pisar dentro da casa não paga. Você ir lá na concessionária fazer um test drive no carro, não paga. Então, se você pisar no lugar, você vai acessar a frequência daquele lugar e com certeza vai te motivar a conseguir alcançar aquilo mais rápido, entende? Então eu quero que você tire alguns princípios desse vídeo e não só assista, né, o tour pela casa. A casa é muito legal, é muito confortável, graças a Deus por isso. Mas de tudo, o que eu mais quero que você fixe aqui é que você precisa trabalhar, você precisa fazer a sua parte, que você precisa se permitir sonhar, idealizar, ir atrás dos seus objetivos e você vai conseguir alcançar. Custe o que custar, Deus vai abrir portas, Deus vai preparar conexões, vai preparar pessoas, mas a sua parte, quem tem que fazer é você, tá bom? Então é isso, esse é o vídeo do tour da nossa casa em Portugal. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Deus abençoe sua vida, te prospere, te enche de sabedoria, esperança e que você hoje possa voltar a sonhar, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau e até o próximo vídeo.